Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Visão Geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Nós estamos ainda no exílio da Babilônia. Nós estamos pegando agora os textos de resistência popular, que é o Gênesis de 1 a 11. No encontro passado, a gente viu que tem muitas interpretações desses textos, mas esses textos eles pertencem ao patrimônio da humanidade. Todo mundo já viu falar de Adão e Eva, de Abel e Caim, já viu falar do dilúvio, já viu falar da Torre de Babel. Mas agora nós estamos fazendo, então, um aprofundamento. E a Bíblia, logo aqui no começo da história do Gênesis de 11, ela faz aqui uma análise da realidade, contando duas histórias, né, da criação do mundo. No encontro passado, nós refletimos sobre o Gênesis 2, como que Deus criou o homem e a mulher, né? Então a gente viu aquele poema bonito que Deus fez o homem de barro, né? Depois soprou e depois colocou o homem no jardim de Éden. E a palavra Éden significa delícias, jardim de frutas. E disse para ele, pode comer todas as frutas, menos uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe que a árvore, nos livros do Gênesis, significa sabedoria. Todos nós, eu e você, conhecemos o que é o certo e o que é o errado. Então nós vimos duas histórias. A primeira história é o capítulo 2. Na história é o primeiro, na Bíblia é o segundo. Deu para entender, né? Na literatura bíblica ele é o capítulo 2, né? Mas na história é o primeiro. Foi na época do rei Salomão. Então essa historinha que eu estou contando. E diz que Deus criou todos os animais, criou o homem do barro, da terra e soprou. Versículo 7 do capítulo 2. E lá no versículo 19, ele fala, ele criou todos os animais também da terra, só que não soprou. Então significa o quê? O ser humano, o homem e a mulher, tem o Espírito de Deus. Felizes os pobres no Espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, você e eu somos felizes quando nós temos o Espírito de Deus. Felizes os pobres no Espírito. Deus é o espírito de pobreza. Não pobreza de miserável, né? Pobreza de humildade, simplicidade. Mas Jesus nunca passou fome, mas ele era pobre, né, no espírito. Mas era rico em sabedoria de Deus. Muito bem. Daí depois Deus fez o homem dormir, tirou um pedacinho do lado, né, e fez a mulher. Por isso o homem... Presta atenção, versículo 24 do capítulo 2. Deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Aqui é uma grande resistência das mulheres na época, porque sempre os homens, durante a história da humanidade, história da Bíblia, sempre os homens colocam as culpas nas mulheres. É só ler a Bíblia, né? Mas não é assim. Essa é uma maneira cultural, quer dizer, costume da humanidade, sempre colocar a culpa nas mulheres. Muito bem, hoje nós já vamos então para a narrativa de resistência popular, que é o capítulo 1. Então, porque aí organiza assim, capítulo 1 vai até o capítulo 2, versículo 4a. É a segunda história da criação, mas na Bíblia é o capítulo 1. Depois, a primeira narração, que é na história, né, é antes, é o capítulo 2, versículo 4b até o 25. Então hoje, vocês acompanham um pouquinho, abre a Bíblia aí no capítulo 1 do Gênesis, né, de 1 até o capítulo 2, versículo 4a, mas nós não vamos ler tudo não, porque não vai dar tempo, o nosso tempo aqui é curto, mas nós vamos ver, a narrativa da criação é um manifesto de resistência popular. O povo de Deus está vivendo no exílio. E lá no exílio não tem mais Deus. Lá o Deus é os ídolos, é Marduk,
a será, é esplendor. E os pobres exilados do povo de Deus assistiam de longe essa grandiosa celebração. Celebração de quem? Dos opressores. E eles colocavam sob o mito da criação. Extasiado diante daquele esplendor, né? Muitos diziam, Deus nos abandonou. Marduk é mais forte. E deixava Deus de lado, abandonando a religião dos pais. E assumia a religião do império e começava a venerar o Marduk, Estar, Vênus, a rainha do céu, uma das divindades dos seus opressores. Muito bem, eles justificavam dizendo, quando paramos de queimar incenso para a rainha do céu e derramar vinho em sua honra, começou a faltar tudo e nós estamos morrendo pela espada. Está lá no capítulo 44 de Jeremias, versículo 18. Mas tinha um grupo tão pequeno, o grupo de resistência sempre é pequeno. O Deus do poderoso é muito mais forte. É igual hoje. Os poderosos, para deixar você mais pobre, para deixar você passando fome, para vir a trazer violência, eles usam a Bíblia. Pega textos fora do contexto da Bíblia para nos enganar. Mas um grupo mais pequeno, eles pegavam também um trecho da Bíblia, que está lá no Isaías 49, de 15 e 16, que diz assim, por que você anda dizendo, Deus desconhece o meu caminho, e o meu Deus ignorou a minha causa? Deus me abandonou, o Senhor me esqueceu. Pode a mãe esquecer o neném? Pode a mãe deixar de ter amor pelo filho que está na sua barriga, nas suas entranhas? Mesmo que ela esqueça o neném que está no seu ventre, eu jamais esquecerei você. Eu tatuei você na palma da minha mão. Isaías 49, 15 a 16. Então, esse grupo resistia os poderosos. Tá? Então, é o Gênesis 1. Né? E daí vai dizer assim, ó, esse grupo começou, então, a escrever o Gênesis de 1 a 11, que diz assim, ó, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio, escuridão cobria as profundezas e um vento de Deus agitava a superfície das águas. Pessoal, aqui vai aparecer então agora uma coisa muito importante que vocês vão gravar aí, ó. Vai aparecer assim, ó. E Deus disse, nesse texto do Gênesis de 1, né, Gênesis 1, inteirinho, entra do capítulo 2 até o versículo 4a. Porque é um assunto só, né? Então, está organizado desse jeito. E ao versículo 3, Deus disse assim, ó, e Deus disse que haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. A luz, Deus chamou de dia, e a escuridão chamou de noite, e veio o entardecer, e foi o primeiro dia. Então, o primeiro dia, Deus separou as águas e criou a luz. Era uma escuridão, era um caos. O que é essa escuridão e esses caos? O pessoal estava lá no exílio, longe da sua família, longe da sua esposa, longe dos seus filhos, e escravo no exílio. E Deus não quer que você seja escravo, nunca, e nem eu. Deus quer que nós seja livre, que você tenha o seu carro, a sua casa, a sua comida, o seu médico, a sua roupa. Deus quer que você seja livre, meu irmão e minha irmã. Então, Deus não quer escravidão. Então, caos e escuridão é para quem tem
passando fome e não tem comida, está desempregado, não tem emprego, está doente e não tem médico. Por isso que o Papa Francisco colocou lá na Amazônia, né, o hospital itinerante, que anda pelo rio Amazônia, curando as pessoas que estão doentes. Tem lá uma equipe de médicos, enfermeiros, remédio. A igreja está fazendo muita coisa que o governo não faz. Que beleza, né? Então aqui é um texto de resistência. E preste atenção, que vou falar para vocês agora, vocês vão ler esse texto, tá? Depois, pega a Bíblia e leia. Vai aparecer, ó, e Deus disse. Esse termo, Deus disse, vai aparecer 10 vezes. Ó, Deus disse, aparece aqui no versículo 3, aparece no versículo 6, aparece no versículo 9, aparece no versículo 11, aparece no versículo 14, aparece no versículo 20, e aparece no versículo 24, aparece no versículo 26, e aparece no versículo 29. Ó, aparece 10 vezes, Deus disse. Por que será 10? Os números na Bíblia não é à toa, meu irmão e minha irmã. Os números na Bíblia significa, ó, é igual um pai, uma mãe. Meu filho, minha filha, eu já falei 10 vezes. E você ainda não entendeu? E depois nós temos os 10 mandamentos. Vocês tiveram lá os 10 mandamentos. E vocês não entenderam. É por isso que vocês estão no exílio. Por isso que vocês estão no pecado. Então esse texto é uma resistência. É uma chamada à atenção. Viu que bonito? E depois, ó. Deus disse que haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Pessoal, vai aparecer 7 vezes. Ó, vai aparecer 7 vezes a frase Deus viu que era bom. Viu que beleza? 7 e 10. 10 é o 10 mandamentos. 7 é o número da perfeição. O número de Deus é o número 3. E o número da vida é o número 4. 4 mais 3, 7. Somando Deus e a criação é perfeição, é plenitude. E o número 12 significa totalidade. É vida e perfeição e Deus. 4 vezes 3, 12. Então, é tudo número, está no livro do Apocalipse, tá? E Deus, mais bonito ainda, meus irmãos, que vai aparecer assim, ó, que Deus trabalhou 6 dias. Ó, e Deus trabalhou 6 dias. Quer ver só? Olha lá. Trabalho, vai aqui. Aqui está, ó. E assim se foi. Deus viu o que havia feito, era muito bom. E veio o atardecer e amanhecer, e veio o 6º dia. Então Deus trabalhou. Estou lendo aqui o versículo 31. Deus viu que era bom. Né? Então vai aparecer 7 vezes. Ele trabalhou 6 dias. Ele trabalhou 6 dias. E fez 10 obras. O número 6 não é à toa também, pessoal. E nem o número 10. O 10 é os 10 mandamentos. E o número 6 significa imperfeição. Porque o trabalho é abençoado. Mas o trabalho de escravo não. E lá eles estavam trabalhando escravo. Então Deus diz, de segunda a segunda. A semana tem 7 dias, né? E um dia Deus deixou para nós descansar. No caso deles lá, era sábado. Agora para nós é o domingo. Ninguém é de ferro. Ninguém aguenta trabalhar direto. Tem que tirar férias, tem que passear e tem que descansar. Deus trabalhou 6 e descansou 1. Por que o pessoal tem que trabalhar de domingo a domingo, de segunda a segunda? Então é uma grande crítica ao Império Babilônico. Né? E diz aqui o seguinte, olha lá. E no 7º dia Deus concluiu o trabalho, e no 7º dia descansou. E Deus abençoou e santificou o 7º dia. Pois nesse dia Deus descansou de todo o seu trabalho
feito pelo Criador. E o versículo 4, né, termina assim: esta é a história da criação do céu e da terra. Depois, quando chega no capítulo 2, versículo 4, de novo, que o versículo 4 é organizado em duas partes, diz assim, olha, versículo 4b. A maior parte das Bíblias está organizada assim: no dia que Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia terra nenhuma plantação. É uma grande denúncia. Então, quando vocês for ler a Bíblia, leva sempre em consideração isso aí, tá? Então, é um livro de resistência. E diz aqui, ó, no versículo 26, diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem semelhante, que eles dominem os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais domésticos, e todos os bichinhos que seguem na terra. Meus irmãos, olha, façamos, não é eu que estou fazendo, façamos o homem e a mulher, o ser humano, o homem e a mulher, igualdade. A mulher foi tirada do lado do homem. Tem muita Bíblia que chama costela, né? Porque a palavra costela é uma palavra hebraica. Traduzido para o português, significa lado. Então, lado e costela é a mesma coisa. Costela no hebraico. Português, lado. Deus tirou do lado um pedacinho, do lado, e fez a Eva. Ele não tirou nem o fio de cabelo do homem, né? A mulher ficar em cima do homem, e nem um pedacinho do pé para o homem ficar em cima da mulher. Igualdade. Façamos o ser humano. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Agora, Deus fez o homem e a mulher, né? O homem lá do barro, né? E soprou. Então nós temos o Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. E os animais, ele não soprou. Versículo 19, já expliquei. Significa que os animais não são filhos de Deus. Os animais são criaturas de Deus. Que bonito, né? Muito bem. Mas só que lá no capítulo 3, né, veio a primeira tentação do capítulo 3. A primeira tentação. Qual que foi a primeira tentação? Então, o ser humano, no livro do Gênesis, mostra que ele tem 5 quedas. 1, 2, 3, 4, 5. A primeira queda é o primeiro grande pecado. Qual que foi mesmo o primeiro grande pecado? Foi negar Deus e abandonar a sua palavra. Com Adão e Eva teve o início a degradação da humanidade, a provocação da serpente e a queda do ser humano. O que é a serpente? A serpente falou para Eva, assim, aqui no capítulo 3, ó, versículo 1. A serpente era a mais esperta das feras do campo que Javé, Deus, havia feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? Já começou mentindo. É verdade que Deus mandou vocês comer de nenhuma árvore? Mentira. O que está lá no livro do Gênesis, capítulo 2? Você pode comer todas, menos uma. E aqui ela fala, proibiu comer todas. Eu ia morrer de fome, né? Não. Mas você pode comer. Então teve a tentação. A Bíblia, a palavra de Deus, está aqui nos ensinando o projeto de Deus. Mas o Adão e a Eva acreditou mais na serpente e desobedeceu o projeto de Deus. Quer dizer, jogou a Bíblia fora. Queria ficar mais importante do que Deus. Queria e quer até hoje. Você vê as guerras que estão no mundo por ele poder? E daí desobedeceram a Deus. Jogou a palavra de Deus fora. Quer dizer, abandonou o reino de Deus, que Jesus mais ensinou e ensina. E nós estamos abandonando. Daí o que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Mas Deus falou para o Adão e a Eva, bem claro, pessoal, tá aqui no capítulo 3, né? Que diz assim, ó, ele vai dizer assim, ó, aqui versículo 15, do capítulo 3. Eu porei inimizade entre você e a mulher, e o descendente dela.
Eles procurarão esmagar a cabeça, e você tentará morder o calcanhar. O mal, a serpente representa o mal, e Deus representa o bem. O mal só pode chegar até o teu calcanhar só. E você pode pisar nele e acabar com ele. Ele não chega até a tua cabeça se você não deixar. Depois teve a segunda queda. Como Adão e Eva não têm mais Deus, não existe mais irmão sobre a terra. E Caim matou Abel. A violência que destrói a fraternidade. Odiar e matar. O que mais tem hoje é Caim, pessoal. É matando lá na Ucrânia, é matando nas favelas, é matando em todo lugar, homem matando mulher, roubando, violência que não acaba mais. Por quê? Quando Deus falou, Caim, cadê o seu irmão? Ele falou, eu não tenho mais irmão. Quer dizer, eu não tenho pai no céu, eu não tenho irmão aqui na terra. É o segundo pecado. A terceira grande queda foi o Lameque. O Lameque é filho de Caim. Se Caim matou um, eu vou matar muito mais lá. A vingança de Lameque, a violência ameaça todos. O sentimento de vingança aumenta cada dia mais. A violência vai aumentando cada dia mais, porque ele não tem perdão. A quarta queda veio o dilúvio. O dilúvio é o coração do Gênesis de 1 a 11. Começa no capítulo 6 e vai até o 9. 6, 7, 8 e 9. 4 capítulos para explicar a grande queda do ser humano. Estamos no coração do livro. Então, o Gênesis 6 é o coração. Deus arrependeu de ter feito o homem e queria acabar com a humanidade. Acabou? Não. Porque surgiu um homem chamado Noé. Está aqui, olha lá. Chamado Noé. E esse Noé, né, a palavra Noé, ele e a sua família era temente a Deus. E Deus falou, faça um barco. E eles fizeram um barco. Melhor, uma arca. E veio todo o dilúvio, a arca boiou. São histórias também de resistência, meus amigos e minhas amigas. O que é a arca hoje? Hoje a arca é o movimento popular. Hoje a arca é a comunidade. Hoje a arca é a igreja. Hoje é a arca onde uma família vive feliz. Hoje é uma arca quando a gente faz uma reunião para tomar um café, uma cerveja, um churrasco. A arca é o perdão. A arca é um lugar que tem um lugar de esporte para ensinar as crianças. E veio a última queda da história do livro daqui, o capítulo 11, a Torre de Babel. Os homens queriam fazer uma torre para chegar até Deus. Mas Deus desceu e disse, aqui não. E destruiu, confundiu as línguas e eles não entendiam mais nada. Enquanto os coronéis não entendiam mais nada, o povo fugiu da escravidão. Enquanto os generais brigavam, o povo cuidou da sua vida. Então, uma grande resistência popular é aqui a Torre de Babel. E para nós encerrar, primeiro dia Deus criou a luz. Mas que luz que é essa, meus irmãos? É a luz elétrica? É a luz do dia? Não dá para entender nada disso aí. Que luz que é? A resposta dessa luz, meus irmãos, está lá no capítulo 22 do livro do Apocalipse. Falar rápido aqui que está acabando o tempo. O livro do Apocalipse, capítulo 22. Tem primeiro livro Deus criou o Gênesis de 1 a 11, Deus criou a luz. No último, Deus, que é a luz? No versículo 3, olha lá. Nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos prestarão culto, e verão a sua face fronte a fronte. Versículo 5. Não haverá mais noite. Ninguém mais terá necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles. Então, qual a luz que Deus criou? É para nós enxergar Deus. Deus está na nossa frente.
Já chegou, já venceu o nosso tempo, meus amigos e minhas amigas. Continue partilhando esse vídeo com bastante gente. Compartilhe com todos os seus contatos. Evangelizar também é assim, é a partir das redes sociais. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, com a graça de Deus.